Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Boa noite, salve, salve, galera do canal Arena Apologética, tudo bem com vocês? Estamos dando início agora a mais uma programação com muito amor para você. Bem, hoje nós temos nada mais, nada menos do que o reverendo Davidson, e ele vai estar falando sobre recursos para você estar aderindo para melhorar sua pregação. Você gostaria de conhecer acerca de pregação? Melhorar mais a sua capacidade de elaborar sermões expositivos, conhecer mais sobre capacidade exegética, enfim, homilética. E para isso nós temos nada mais nada menos um trocando ideia sobre as ferramentas da nova homilética para ampliar o alcance da pregação. E depois da vinheta eu já quero estar trazendo aqui para perto de mim nada mais nada menos do que o reverendo Davidson. Então, sem mais delongas, solta a vinheta, porque ele vai estar aqui conosco nos ensinando. Depois da vinheta. Boa noite, reverendo Davidson Bignon. Bignon? É Bignon mesmo? É Bignon, é igual a filé mignon, só que é com B, né? Francês. Uma boa noite a todos, é uma grande alegria estar aqui no Arena. Boa noite, é um prazer, é todo meu estar recebendo o reverendo Davidson Bignon. Davidson, conta para o Brasil, quem é o reverendo Davidson Bignon? Qual é a sua formação acadêmica? Sim, eu sou mestre em Ciências da Religião, sou professor de exegese bíblica e de hebraico no seminário, sou também escritor, pastor congregacional e também sou publisher editorial, ou seja, eu trabalho com edição de livros. Então, se alguém desejar publicar, por exemplo, algum livro, é só fazer contato. E a minha proposta é bem interessante da editora Contextualizar. Uau, quando eu for publicar o meu livro, já sei a quem recorrer. Quero publicar um livro sobre escatologia. Bacana, bem, esse é um assunto polêmico. Por que é relevante abordar essa questão desse novo recurso de pregação? Isso é importante? Por que isso é relevante? Sim, é importante porque o mundo ele não para. Né? Nós vivemos hoje uma época chamada de pós-modernidade, ou segundo também o saudoso Zygmunt Bauman, né, que ele disse que eram os tempos líquidos, né? Vivemos na modernidade líquida. Ou seja, é tudo muito volátil, é tudo muito elástico e tudo muda muito rápido. De fato, até há pouco tempo atrás a gente ia para uma biblioteca para fazer pesquisa em livros, né? E agora tudo se resolve com a internet, ou copia e cola, e você assiste muitos vídeos, aprende quase que praticamente tudo na internet. Então, os tempos são voláteis, os tempos são assim bastante líquidos, no sentido de que vão se amoldando e mudando a sua forma
à medida que o tempo vai avançando. E a nossa sociedade só consegue receber informações agora de outra maneira, não mais aquela maneira tranquila de sentar numa igreja e ficar horas e horas ouvindo um sermão, e às vezes era um sermão que nem despertava muito o interesse das pessoas, né? E as pessoas ficavam por mera educação, né? Ouvindo mesmo um pregador que não era relevante para ela. Hoje em dia isso mudou, as pessoas estão mais exigentes, então é preciso que o pregador, mesmo o pregador expositivo, como é o nosso caso, o pregador precisa usar de ferramentas para poder enganchar a atenção e o coração das pessoas que estão no púlpito ouvindo, no público, né, ouvindo. É interessante, porque, por exemplo, eu às vezes, bem, o que eu quero dizer é o seguinte, se torna cansativo para o pregador que prega semanalmente, e ali pode faltar argumento, pode faltar conteúdo. Então, existe uma técnica que o Nobre vai nos apresentar hoje, que esse recurso vai possibilitar o pregador estar se inovando, não é isso? É uma forma dele se inovar, não é isso? Isso é um recurso, porque na verdade algumas pessoas acham que, como eu vou falar de nova homilética, vou falar inclusive do Fred Craddock, ele que foi o criador desse termo, né? E ele veio, não sei se o pastor Elton já ouviu falar da nova hermenêutica, que ela é totalmente focada no receptor da mensagem, naquele que está lendo, naquele que vai interpretar o texto. A nova homilética ela veio em 1985, numa publicação nos Estados Unidos, feita por Fred Craddock, justamente na esteira dessa nova hermenêutica, ou seja, focando todos os esforços para que estejamos realmente alcançando o coração dos ouvintes, de maneira que ele se sinta despertado e também tenha coceira na mente, nos ouvidos, né, para poder prestar atenção e querer se aproximar daquilo que o pregador está falando. Então, surge nessa esteira, né? Agora, isso não quer dizer que a gente vai abandonar os métodos de pregação mais clássicos para que possa aderir à nova homilética. Não é essa a proposta. A proposta é aprender, conhecer e aprender essas técnicas novas e, então, aproveitar para dar esse engatamento maior, para dar essa abrangência maior numa pregação que você faz no dia a dia na sua igreja. Nem precisa de muitos recursos tecnológicos para isso. É apenas a mudança mesmo de paradigma para alguns momentos da pregação que vai te ajudar bastante. Você vai ver. Muito bacana. Eu quero mandar um abraço todo especial para o Mesaque Batista, que está mandando um abraço para mim. E eu tenho uma pergunta aqui do chat que Jesus usava, né? Exegética. O Nobre entendeu a pergunta? Consegue comentar? Se refere à exegese, Jesus ele usava a exegese rabínica, né? Ele conhecia bem e usava, que era o método Pardes, Pshat, Remesh, Pshat, Remes, Trash e Sod, que é o último nível, né, de interpretação rabínica. Ou seja, ele vai da interpretação mais literal, mais simples, até a mais sofisticada, chegando até a Sof, que é aquela interpretação que exige uma alusão assim, mais abrangente que outras passagens da Bíblia. Então, se ele se refere à exegese nesse sentido, a exegese rabínica, sim, Jesus conhecia, assim como Paulo e os grandes pregadores da antiguidade, lá na época do judaísmo, né, do primeiro século, e sim, ele usava. Agora, se refere à exegese como nós conhecemos hoje, que abranger uma outra língua, como grego, hebraico, e ter toda essa metodologia exegética, por certo não, porque essa é uma invenção mais posterior à época do primeiro século. Muito bem. Vamos aqui falar então, vou pegar aqui uma pergunta. Qual a necessidade do pregador entregar a mensagem relevante para o público atual?
sim, a necessidade é muito grande. Isso por quê? Porque, como eu disse, né, especialmente hoje, a geração millennium é a geração que está acostumada com interatividade. Então, eu que não sou da geração millennium, também faço assim. Às vezes a televisão aqui em casa está ligada, mas eu estou, ao mesmo tempo que ouvindo a programação da televisão, mas eu estou mexendo no celular. Eu estou vendo alguma coisa, estou numa rede social, enfim, né? Então, a geração hoje ela é muito dedicada à interatividade. E se você parar para pensar, o método tradicional da gente perceber as pregações, como ainda acontece hoje, né? Não agora no período de pandemia, nem tanto, mas depois que passar esse momento, quando as pessoas voltarem a estar novamente presencialmente na igreja, a gente vai perceber que nem sempre a pessoa vai estar completamente interessada e focada no pregador parado lá o tempo todo no púlpito. E às vezes falando apenas com aquele método, né, que até coloco no livro que eu publiquei, que deu origem a esse estudo, né? Depois eu quero até falar sobre ele aqui com um pouco mais de cuidado, esse livro aqui, ó. O livro A Semente é a Palavra, né? Esse livro aqui que deu origem a tudo. Ele está disponível, depois a gente fala sobre ele. Eu tenho uma surpresa muito boa sobre esse livro aqui para vocês, tá bom? Todo mundo que está aqui assistindo a gente da Arena Apologética, no final eu tenho um curso gratuito que eu vou oferecer para vocês com o resumo de todo esse conteúdo, inclusive baseado nesse livro aqui. Uau, muito bom. Então, eu quero fazer uma pergunta bem prática. Se bem que eu já meio que fiz, mas eu vou forçar um pouco. Bem, vejamos. Quem assume o púlpito semanalmente sabe que não é fácil, não é uma tarefa fácil, não é, gente. Quem assume um púlpito para pregar semanalmente, isso não é uma tarefa muito fácil. Toda quinta-feira você tem que pregar e tem que pregar no domingo. E você não tem que repetir mensagens. Qual seria uma forma básica que o reverendo Davidson Bignon daria para nós acerca em busca dessa inovação? Qual seria? Sim, a dica, ela na verdade bem antiga, né? Mas ela é muito eficiente ainda hoje. É você fazer o sermão seriado. Então você prepara uma série de sermões com o início, meio e fim, e vai pregando esses sermões de forma seriada. E é claro, também observar o calendário, né? Quando é Dia dos Pais, né? Tem pregação específica para o Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa. Além disso, também ficar antenado com os acontecimentos atuais, a reportagem, né? Tudo que acontece. Então, você consegue também fazer adaptações e a partir dali você tem inspiração para pregar sermões inovadores. Além disso tudo, as técnicas que eu trato nesse livro aqui, que a Nova Homilética traz para a gente, são técnicas que nos ajudam a ter uma abordagem mais assim, diferente, mais diferenciada. Não é nem mesmo usar um trecho de um filme ou um videozinho para poder inovar. Uma inovação vai além disso. Na própria enunciação oral do sermão, dá para fazer uma técnica muito interessante, por exemplo, que é uma técnica da adaptação cinematográfica. Técnicas do cinema que você consegue adaptar e usar em um momento específico que você planejou na sua mensagem. Mesmo que seja uma mensagem expositiva, por exemplo, né? Porque às vezes, pastor Elton, a gente tem essa visão ainda muito antiga, né? De que é um sermão expositivo, então eu fico nessa abordagem expositiva do início ao fim. Ou então um sermão temático, eu começo o temático e termino o temático, não é? Na verdade, o que eu proponho também no livro, além disso, é a gente fazer um sermão com múltiplas abordagens. Você tem uma espinha dorsal na sua abordagem, por exemplo, o sermão expositivo, que eu ainda acho que é a melhor forma de se pregar, nessa abordagem de espinha dorsal.
Mas nada impede que no meio desse sermão expositivo, em momentos em que você escolheu, você vai pensar ali uma abordagem temática dentro de um sermão expositivo de forma majoritária. Então, você faz uma abordagem temática, você faz uma abordagem textual, ou você faz uma abordagem da nova homilética, que é uma abordagem baseada na narração, na narrativa. E aí começa esse novo ferramental que pouca gente conhece, poucos pregadores conhecem. Muito interessante, gente. Eu confesso que eu quero aprender esse negócio aí, tá? Eu quero aprender. é, Aqui tem a pergunta do Jaelson Trindade. Qual foi a primeira orientação que Jesus deu aos seus discípulos para a pregação? A primeira orientação que ele deu foi pregar, né? Por exemplo, poucas pessoas sabem que Jesus, como eu disse, né, ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? Então, essa foi a primeira orientação. Ele criou aqueles grupos, o grupo de 70 que ele enviou, depois criou outros grupos, e depois, inclusive, falou para ele de 2 em 2, pregando, né, o evangelho. Sempre o discípulo saindo para pregar, é o discípulo que sai. Ele sai do seu conforto e vai ao encontro da pessoa que precisa ouvir a mensagem. E é sempre essa mensagem mais evangelística pessoal. A pregação mesmo, enquanto falando para multidões, Jesus fez, mas depois os discípulos foram fazer mais tardiamente, né? Pelo menos é o que a Bíblia relata. Agora, o mais interessante é que Jesus usava o sermão narrativo, e não tanto o sermão clássico como nós conhecemos hoje pelo desenvolvimento da homilética cristã tradicional, né? Jesus usava o sermão narrativo. Aliás, na pesquisa que Craddock fez, que serve também de base para a gente entender hoje como devemos compreender, como a própria Bíblia revela, né? A Bíblia ela é composta em 70% de narrações, de narrativas. E apenas 30% de texto que não é narrativo, um texto, uma carta, enfim, né? Ou seja, a maior parte da Bíblia é narrativa. Qual era a principal forma que Jesus escolheu para poder ensinar e pregar lá no seu ministério aqui na Terra? Foram as parábolas. As parábolas que na tradição hebraica chama-se midrash. Ou seja, são histórias criadas, histórias inventadas, não eram histórias reais, mas eram histórias inventadas, e a partir desses midrashes, em bom hebraico, né, dos midrashim, né, no plural, então você consegue ilustrar e reforçar, alcançando com aquele gancho, né, no coração do ouvinte, você consegue capturar a atenção dele e a afetividade do ouvinte através de uma história. Tanto que hoje em dia, mesmo os pregadores que são bons pregadores, eles contam ilustrações. O João Ribeiro Palharim, por exemplo, que é muito conhecido aqui no Brasil, né? Ele ficou muito conhecido nas rádios por causa das suas ilustrações do Reino de Deus, que são nada mais nada menos do que parábolas modernas, como a que Jesus falava, né? Que ele contava. São os midrashim da tradição judaica. E quando a gente, então, domina essa técnica, a gente consegue, então, alcançar muito mais rápido o coração dos nossos ouvintes. Muito mais do que um sermão encadeado apenas com aquele encadeamento lógico, né? Que é importante, tem que haver um encadeamento lógico, porque os nossos públicos nas igrejas, eles são ecléticos. Tem aqueles que têm uma formação acadêmica maior, que respondem melhor a uma pregação mais intelectualizada. Mas também tem aqueles que não conseguem responder bem a uma pregação muito intelectualizada. Como é que você vai alcançar essas pessoas? Com esses momentos de narração, no meio de um sermão expositivo, de um sermão temático ou textual, ou mesmo de um sermão extemporâneo. Os manuais de homilética não tratam muito do sermão extemporâneo, que é aquele sermão de improviso. É aquele sermão que você é pego no laço e o pregador faltou,
e o pastor não está lá, e você que é um líder leigo, tem que pregar na hora. Tem que lembrar de um texto, isso chama-se sermão extemporâneo. Quando você E conhece a técnica, você consegue fazer o sermão extemporâneo e usar a técnica ainda assim de improviso na hora. esses sermões espontâneos, improvisados, o que é que o senhor tem a dizer desses sermões? Eles não são muito interessantes? Conta para nós um pouco disso. Na verdade, existe uma espécie de mito, especialmente no meio evangélico, de modo geral, mas especialmente no meio pentecostal, né? O mito de que, primeiro, Deus fala melhor num sermão extemporâneo, no sermão de improviso. E o outro mito também é que que o sermão de improviso é mais fácil de se pregar, porque não exige preparo prévio. Uhum. Isso é um mito. Por quê? Porque, primeiro, não é porque o pregador se preparou antes, teve um zelo para estudar, para fazer uma exegese, para buscar comentários bíblicos, enfim, né, para fazer o seu trabalho, o seu dever de casa como bom professor, como bom pregador, né? Isso não quer dizer que Deus não esteja falando com o pregador e também que não vai falar com a igreja. Porque, na verdade, você teve um tempo de qualidade para se preparar. Agora, quando você é pego de surpresa, não teve um preparo formal para aquela pregação, para aquela mensagem, isso também não quer dizer que aquela pregação que você vai fazer é a mais fácil, porque você pode entregar qualquer coisa porque foi de improviso. Não, não é essa a ideia. A ideia é que num sermão de improviso, num sermão extemporâneo, você já tem que ter um cabedal de informações sobre um texto que você conhece bem. É de um estudo que você já fez antecipadamente, Uau, muito e top. esse estudo já está ainda na sua mente, ainda que não completamente fresco, porque você não teve tempo para refrescar a memória sobre esse texto. Mas, mesmo assim, você consegue se lembrar dos pontos principais, da espinha dorsal daquela passagem bíblica, e consegue pregar mesmo assim, porque você já estudou antes esse texto. Agora, isso requer o quê? Disciplina, porque você já tem que ter uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica diária, de estudo bíblico diligente. Tudo isso é levado em conta para você fazer uma boa pregação extemporânea. Agora, quando você tem a condição de se preparar, é muito melhor. Não Por tenha exemplo, dúvida. Efésios capítulo 6, né, versículo 10 em diante. Todo mundo que fala sobre Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, vai falar das armaduras de Deus, Da e armadura, isso, né? e isso é algo muito típico de pregadores, ou seja, todo pregador que vai pregar Efésios capítulo 6, ele obrigatoriamente tem que abordar essas questões, ou ele pode, porque se fizer uma exposição do contexto, vai acabar refletindo nisso, né? Vai dar isso. Como é que é? Um pregador pregar o mesmo texto que um outro pregador já pregou, vai repetir a mensagem? Gostaria que o Nobre comentasse sobre isso. Então, aí vem um negócio legal. O que no meio evangélico, às vezes, o pessoal chama de unção espiritual, né? Ah, o pregador tal está com mais unção, está com menos unção, está cheio de poder e coisa e tal, né? Às vezes essa é uma percepção que o pessoal tem, mas o que está de verdade acontecendo ali é a performance. Performance do pregador no culto, no púlpito, né? Então, às vezes, o cara tem uma performance, é mais performático na hora de entregar a mensagem, e as pessoas confundem isso com unção espiritual. Então, você perguntou o que vai diferir da mesma pregação, da mesma mensagem, e o que vai ter um pregador que tenha mais resultado na entrega da mensagem e um pregador que tenha menos. Unção espiritual de verdade, que não pode ser confundido com performance, e também a criatividade na forma de elaborar e de projetar o sermão para as pessoas. É o que eu falo no meu livro, nesse meu livro aqui, né, A Semente e a Palavra, e também está nesse curso gratuito que eu quero disponibilizar para vocês. É o que eu falo aqui. É justamente você buscar essa interatividade mental.
A interatividade não é como numa escola bíblica dominical, como numa aula, numa palestra, em que alguém da plateia levanta a mão e participa de alguma forma. Não é assim. Ainda a pessoa vai estar ainda sentada lá e recebendo a mensagem. Só que a interatividade, ela acontece aqui na mente. Mesmo que o pregador não veja propriamente se o seu público-alvo está interagindo mentalmente com ele ou não, mas ele consegue produzir ganchos com essa técnica, que com esse gancho ele vai estar tanto puxando o coração dos seus ouvintes para ele próprio, quanto também ele vai estar colocando lacunas que o ouvinte da mensagem vai ter que preencher essa lacuna na mente dele. O ouvinte não vai levantar a voz para falar, ele não vai completar, por exemplo, uma frase que o pregador deixou em lacuna na hora de pregar. Mas o ouvinte vai estar preenchendo a resposta dessa frase incompleta na mente dele, como se fosse um direcionamento lógico que o pregador está dando, né? Então, é interessante por quê? Porque você consegue, através de uma abordagem diferente, criativa, usando uma técnica que as pessoas não estão acostumadas a ver nos púlpitos, você consegue, então, burlar essa mesmice do mesmo texto que é pregado inúmeras vezes. Um exemplo também, por exemplo, aquela pregação antiga, já batida, né, de Davi, quando pegou as pedras do ribeiro para matar o Golias, né, ele pegou as 7 pedras, então o pregador vai dando nome para cada pedra. A pedra da fé, a pedra da confiança, a pedra disso, daquilo. Isso já está batido, já é um argumento homilético, não chega a ser um argumento hermenêutico ou exegético, mas é um argumento homilético, que era bonito, coisa e tal, mas de tanto o pessoal já usar, já ficou batido. Então, a ideia não é você repetir, fazer mais do mesmo, mas você usar a cachola para criar, de modo criativo, uma abordagem que vai fazer a pessoa se lembrar. A pessoa, ao se lembrar de algo diferente que você fez, você acaba fazendo com que a pessoa guarde e fixe aquela mensagem na mente e no coração. Aliás, qualquer tipo de mensagem que você passa e que você atinge o coração da pessoa, ela fica gravada com muito mais facilidade e até de modo perpétuo, né? Claro que aí você precisa evitar certos exageros da criatividade. No livro, inclusive, eu coloco uma experiência americana de um pastor que se vestiu de cowboy. Ele se vestiu de cowboy e foi para a igreja, que ele queria levar as pessoas a lerem mais a Bíblia. Então, enquanto o pessoal ia chegando na igreja, o pastor lá com o chapelão, lá de cowboy, com arma de espoleta, a pessoa chegava e ele falava: trouxe a Bíblia hoje? Ah, não trouxe, esqueci em casa. O cara atirava com a arma de espoleta, né? Tem que trazer a Bíblia, senão você morre espiritualmente ou algo assim. Não é isso que a gente está falando, pelo amor de Deus, né? Não é criar uma coisa totalmente fora da casinha desse jeito. Mas é simplesmente você aproveitar a criatividade de modo bastante coerente, né? Assim, né, com aquele bom gosto, né, que a gente precisa ter. E então, de modo criativo, você consegue, sim, chamar a atenção das pessoas para a mensagem, entendeu? O foco é a mensagem. Maravilha, muito bem. Claro que de uma forma simplória todo mundo já vai saber o que é, mas eu queria ver o nosso convidado mestre, ele é mestre, ele está aqui falando sobre homilética. O que significa a nova homilética? Gostaria que o Nobre comentasse para nós sobre essa nova homilética, o que significa. Então, como eu expliquei, né, a nova homilética ela segue na esteira da nova hermenêutica. Por que é nova? Porque ela se propõe e está trazendo uma espécie de arejamento ao modo antigo de você encarar a homilética, que é a arte da pregação, não é? É a arte e técnica da pregação. A homilética de modo tradicional, né, que é a homilia, aquela forma de você projetar a voz e ter toda a dicção e tudo mais, né? Todo um encadeamento lógico também para você convencer as pessoas. Mas o que a gente está falando aqui da nova homilética são técnicas novas
ferramentas novas que você vai adaptar para o sermão oral, dando prioridade, por exemplo, aqueles momentos de narrativa. Então, por exemplo, se alguém estudou aqueles cursos que se tinha muito antigamente, o curso de contador de histórias, consegue aplicar essas técnicas na hora de falar uma narrativa em um sermão. Então, por exemplo, você lê um versículo da Bíblia. Esse versículo está inserido numa narrativa do próprio texto bíblico. Você não precisa ler o texto inteiro, por exemplo. Você pode narrar o texto inteiro usando essa técnica que eu estou falando. E você vai ler mesmo na hora da pregação, você vai ler só um versículo-chave, uma fala do personagem, que vai trazer esse clímax da mensagem. Por exemplo, você pode, ao falar de Moisés, né, que foi impedido por Deus de entrar na Terra Prometida, então você pode pedir para as pessoas da igreja, né, para as pessoas fecharem os olhos e imaginarem a cena que você vai descrever. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Então você pode falar, imaginem Moisés já farto de dias, com os seus 120 anos, né? E ele subindo em cima do monte, o vento batendo sobre o rosto de Moisés, a barba longa de Moisés esvoaçando com esse vento do deserto, e Moisés suspirando, querendo entrar na terra, mas não pode, porque Deus o havia proibido de entrar na terra prometida, mas ele estava vislumbrando ao longe o que ele pensou, o que se passou no seu coração, como estavam as emoções de Moisés, já nessa idade avançada, tendo que lidar com essa, entre aspas, frustração de não poder entrar na Terra Prometida. Então você consegue explorar o texto, fazendo uma narrativa, como se estivesse contando uma história, e aqui é que entra também essas técnicas que eu falei do cinema, né? Porque no cinema tem corte de cena, no cinema tem, inclusive, música de fundo, que já é algo comum, né? Os gideões, por exemplo, que vão pregar, o cara já vai pregando com música de fundo. Mas eu não me refiro a essa música de fundo o tempo todo da pregação inteira, não. Seria um efeito sonoro específico feito no momento da narrativa, para dar ênfase nesse momento de narrativa, entendeu? Então, assim, dá para você usar, dá para você adaptar, dá para você fazer esse sermão que tenha essa ênfase mais narrativa nesse momento específico. E quando termina esse momento da narrativa, você segue com o sermão expositivo normal, como você já preparou, entendeu? Ok, muito interessante. Qual a primeira orientação de Jesus aos seus discípulos? Já foi, aqui eu tenho o João Batista, o querido João Batista, um abraço, querido. Nós, TJs, não temos nenhum problema em estar na tribuna toda semana. E só na Bíblia. A Bíblia é infindável de informações. Muito bom. Muito top. É porque eu quero fazer... a Testemunho de Jeová privilegiam mais o estudo do que propriamente a pregação homilética, né? Como nós temos em nossas igrejas. Mas isso aí é a característica desse grupo específico. Deixa eu te perguntar uma coisa. Gente, eu tenho certeza que o Brasil quer que eu faça essa pergunta, tá? A pergunta que eu vou fazer agora. Um abraço para Mateus. Olá, Mateus. Reverendo Ravinson, Sim. Na sua concepção, quem é o melhor pregador brasileiro e por que ele é melhor na contemporaneidade? Sem sombra de dúvidas, no meio evangélico, né? Porque aí tem outros grupos também que aí não tem como
falar por eles. Mas eu digo para o grupo que eu faço parte, no meio evangélico no Brasil, o reverendo Hernandes Dias Lopes. O motivo é muito simples, ele prega tanto com conteúdo, mas ele também fala ao coração, como poucos pregadores hoje falam ao coração, né? Então, se você quiser, estou em dúvida, não sei quem ouvir, Hernandes Dias Lopes, pregações expositivas que falam ao coração, embora propriamente ele não usa as técnicas da nova homilética, porque ele é um pregador mais raiz, né, mais roots, mas como nem todo mundo é um Hernandes Dias Lopes, a gente precisa usar de ferramentas também, como as da nova homilética, né? E Mas obviamente, escolha e ouça Hernandes Dias Lopes, vale muito a pena. eu vou perguntar se pregadores X e Y aqui são bons pregadores na visão do reverendo Davidson. Reverendo Davidson, não querendo aqui, mas querendo entender para que o nosso público de fato saiba discernir o que é uma pregação edificante, o que é uma pregação que de fato promove espiritualmente, do que uma pregação que mais gera um emocionalismo. Existe alguém que tem toda uma desenvoltura? Pronto, vou lhe perguntar isso. É possível um pregador achar que está pregando bem porque fez alguém chorar? É possível Sim, alguém. acontece muito. Então, me fale sobre essas diferenças. Por que tem pregador que faz alguém chorar? Por que tem pregador que prega mensagem expositiva, mas ninguém chora? Me conte um pouco sobre isso. Tem até o outro extremo, né? Pregadores que acham que pregam bem porque fazem os outros rirem, né? É como se fosse um stand-up gospel, né? E acaba desvirtuando um pouco essa questão da pregação em si, né? Porque existe essa abordagem, né? Esse mito também que existe no meio evangélico. Fulano chorou, então, ora, ele foi edificado, ele se converteu, ele está emocionalmente afetado pela mensagem. Não é disso que a gente está se referindo. A gente está falando aqui de atingir o coração, falar ao coração. Qual é a mensagem que o pregador entrega e que ele pode descer do púlpito tendo a convicção de que ele falou ao coração dos seus ouvintes? Quando ele percebe mais tarde, não é na hora que ele vai perceber, mas mais tarde ele vai perceber se os seus ouvintes receber, não é nem na hora do elogio lá no final do culto, é se depois os seus ouvintes, na segunda-feira, ainda permaneceram impactados com aquela mensagem, se mudaram de vida. O objetivo da pregação é fazer a pessoa mudar de vida. Se não é crente, se converter. Receber a palavra do Senhor e se converter, entregar o coração ao Senhor Jesus. Se já é cristão, mudar algum aspecto da sua vida espiritual. Um desafio de fé, não é? Ele vai deixar de cometer certo pecado, ele vai agir de modo que agrade mais o coração de Deus. Então, esse é o objetivo da mensagem. Qual é a mensagem que edificou a igreja? A mensagem que atingiu esse objetivo, que mudou a perspectiva, mudou a percepção da igreja, mudou a vida da igreja e até, na parte intelectual, que também muda a percepção que a igreja tem de um texto bíblico para sempre. Eu ouvi mensagens, por exemplo, e até tive também o privilégio de fazer mensagem, entregar mensagens, que mudou radicalmente o modo de alguém entender um texto bíblico. Ele vinha entendendo, ao longo da vida, um texto bíblico de um jeito, nunca tinha parado para pensar que um gancho, um detalhe, de repente, a cabeça explode, digamos assim, né? Igual esses memes de internet. E então, ele passa a ver o texto e depois dessa mensagem, nunca mais conseguiu enxergar o texto como antes. Aquilo passou a fazer parte da sua compreensão da passagem bíblica. Isso também é uma forma de você perceber que alimentou a igreja, né? Mas, principalmente, se na prática o seu público, o seu pessoal, os seus ouvintes, os membros da sua igreja mudaram de vida. Isso é realmente o que faz a diferença. Muito bem. Eu estou vendo aqui um comentário do nosso querido João Batista da Silva.
que ele fala que pregadores que pregam. Olha, eu quero lhe fazer algumas perguntas. Se quiser anotar aí, anota, tá? Eu vou lhe fazer algumas perguntas. Primeiro é realmente essa questão que o João Batista fala. É possível um pregador acabar o argumento? O que ele faz? O que ele deve fazer quando acabar o argumento? Essa é a primeira pergunta. O pregador está ali pregando, ele acabou que, por não se dedicar muito ao texto, ficou sem o que falar. Primeiro, realidade, né? Segundo, eu quero saber o seguinte, esses pregadores, né, eu vou citar aqui, não desmerecendo ninguém, até porque, enfim, não é essa a minha intenção. Um pregador muito influente, Marcos Feliciano, né, do meio pentecostal, ele é um bom pregador? Nossa, eu lembro a primeira pergunta que eu fiz, né? Extraída aqui, pegar a carona do João Batista. Gente, eu tô coçando aqui meu rosto, eu vou falar pra vocês, eu tô com dengue, ou é dengue ou é chikungunya, eu tô com um bicho aí que tá coçando muito, tá? Eu fiz o exame de sangue, já fiz um bocado de coisa aí, enfim, a coceira não passa, tô tomando remédio e a coceira não passa, tá? Tô falando pra você não se escandalizar comigo por eu estar aqui me coçando mesmo, me alisando, porque tá coçando, tá? Então, querido, reverendo Davidson, eu quero saber, Marcos Feliciano é um bom pregador? Sim. Por quê? Não. Por quê? Temos aí também o Eliseu Rodrigues, se não me falha a memória, né? Acho que é Eliseu Rodrigues o nome dele, né? Um pregador novo aí, depois de Marcos Feliciano. Temos Abílio Santana, nós temos outro aqui, deixa eu ver aqui, quem mais? É a mesma linha, né? E nós temos alguns padres aí também que ganharam notoriedade na área da homilética, né? Eu gostaria que o Nobre comentasse sobre isso, a começar pela pergunta do João Batista da Silva. Prega mentiras até os argumentos acabarem, daí não tem mais nada a pregar. E eu transformei isso numa pergunta, porque tem pregadores realmente que acabam o assunto, né? Deu para pegar as perguntas? Ok. Deu. Fica à vontade. Qualquer coisa, se eu me esquecer, você me ajuda aí. Tranquilo. Mas então, se dá para acabar o argumento de um pregador, infelizmente dá. E por que acontece isso? É quando o pregador não se preparou adequadamente. Ou é porque ele foi chamado mesmo na última hora, no caso de uma pregação extemporânea, ou é porque ele não teve esse preparo, porque não é da cultura da igreja dele. Ele não tem um seminário, não tem um estudo para isso. Então, pode acontecer sim do pregador estar não preparado para isso. Então, quando não há preparo, o argumento realmente termina, porque ele acaba tendo que criar os argumentos na hora e na hora a mente vai falhar. Especialmente se ele estiver nervoso na hora de pregar, isso pode realmente falhar e a mente dele pode deixar a desejar na hora de criar uma argumentação. Qual é a melhor maneira? É você fazer as pesquisas, você usar as técnicas da homilética tradicional, fazendo a pesquisa, fazendo a exegese, depois você organizando cada argumento, se for o caso de um sermão temático, você já separar ali no papelzinho, no esboço, né, do papel, você colocaria as passagens, todas as abordagens que você quer fazer naquele tema, e enfim, você se preparar, não é? Preparar o seu sermão. Quando você se prepara, você dificilmente você vai se perder. O pregador ele consegue seguir aquele roteiro, e por mais que na hora da elocução da mensagem ele acabe saindo até do que ele preparou um pouco, mas pelo menos ele tem ali um roteiro, ele não vai ficar completamente engessado no roteiro. Mas se ele por acaso se perder, ele consegue olhar para o roteiro e se encontrar. Agora, sem o roteiro, uma pregação extemporânea, sem preparo prévio, é muito mais fácil o pregador se perder. E quando ele não tem esse cuidado, esse apuro, ele acaba fazendo igual o avião que não quer pousar, né? O avião sai, ele decola, ele fica voando, 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 nunca consegue terminar a sua viagem, fica dando voltas lá no ar, até que finalmente acabe a gasolina e o avião cai. Ele pousa porque caiu, não porque realmente planejou o pouso. Então tem pregadores que são assim. Eles já começam no disparate, ele já começa no ritmo que ele não consegue manter até o final. Né? E aí, quando chega já no final, depois de 30, 40 minutos, uma hora de pregação, a pessoa que está lá ouvindo não consegue nem perceber quando é que ele vai terminar, porque ele fica dando voltas no assunto. Ele fica tratando de assuntos satélites.
Isso se ele ainda tiver no texto, porque na maioria das vezes o pregador já saiu do texto faz tempo. Já abandonou o texto e fica falando das experiências pessoais dele. Isso não pode ser contado como pregação, porque pregação é Bíblia, é expor o texto bíblico. Se você não explora o texto, você não expõe o texto, você não está pregando, você está falando da sua própria experiência. Que tem o seu lugar na hora da mensagem, mas não pode ser a base. Não pode Inclusive, ser a principal mensagem, entendeu? inclusive, querido reverendo Davidson, não tem coisa mais patética e nojenta do que você ver alguém ler um texto e Gênesis e falar de Apocalipse. Ler Apocalipse e fala de Gênesis. Isso aí é ridículo, né? Isso aí, meu Deus. Você abandonar o texto, né? Você não ser sincero com o seu público e com o próprio texto bíblico, né? Você tem que ser sincero. Eu quero que você me ensine a pregar. Ao texto. Exato. Então vamos lá. O Marcos Feliciano é um pregador muito influente aqui no meio pentecostal, né? No meio pentecostal. Até que ponto isso é válido? Essa exaltação, esse barulho, esse grito, isso é necessário? Precisa gritar? Precisa bater o pé? Precisa dar uma rodadinha? Eita, falar um glória a terra? Até que ponto isso? Né? Então, isso vai depender, tá? Porque a gente está falando aqui agora de cultura no meio evangélico ou no meio de uma igreja local. Está falando de cultura nesse ambiente, né? Então, por exemplo, como eu falei da performance, né? Não se pode confundir a performance como essa do Marco Feliciano com a performance de um pregador batista, de um pregador presbiteriano, mesmo como eu sou um pastor congregacional, né? Que é uma performance diferente. Então, assim, para o público que já está acostumado com a performance pentecostal, o Marco Feliciano se destaca por quê? Porque ele consegue se comunicar com esse público. Porque é o nível de comunicação que o público já espera. Se o Marco Feliciano, outro pregador pentecostal, não der a rodadinha, não der o grito, não falar as frases de efeito, as pessoas não vão receber essa mensagem. Então, se ele tiver uma boa mensagem e apresentar essa mensagem com essa performance, com essa pimenta, né, com esse tempero que o seu público-alvo deseja receber, se ele não fizer isso, as pessoas não vão receber a mensagem. Então, por isso que ele faz. Aí você pode perguntar, mas será que é válido isso? Para esse grupo, acaba sendo. Mas para o grupo que eu faço parte, não é válido. Porque não fala para mim. Entende? Esse tipo de mensagem, esse tipo de performance, não fala para mim. E o fato dele ter a performance pentecostal, mais barulhenta, isso não quer dizer, não se traduz em vida espiritual, em unção espiritual. Isso é performance. Enquanto que alguém que tem uma performance mais tradicional, mais quieta, tem aquela pregação um pouco mais intelectualizada, mais cadenciada, ele pode ter unção espiritual sem ter gritos e rodopios. Porque os gritos e os rodopios estão mais atrelados à performance do que à vida espiritual em si. Entende? Então, para o público-alvo que recebe Marco Feliciano, que recebe os pastores coaches, né, que estão na moda hoje, David Leonardo, enfim, né, esse pessoal, então, para eles faz sentido. Mas para outros grupos, um grupo mais intelectualizado, não faz sentido. Ele percebe a incoerência desse tipo de performance. Então, é uma questão de você entender se é válido ou não é? Depende. Depende do ambiente em que a pregação está sendo feita. Se eu chegar na minha igreja congregacional, que é bem parecido com o estilo batista, né? E se eu pregar gritando, rodopiando, no dia seguinte eu já estou fora da igreja. Porque o povo não tem a cultura para receber esse tipo de performance na pregação. Agora, se eu for numa igreja pentecostal e eu falar do jeito que eu prego na congregacional, o povo vai dormir. O povo vai roncar na igreja, entendeu? Então, depende do ambiente, depende
do público que está recebendo a mensagem. É uma questão de performance apenas. Muito bem, deixa eu ver aqui o que nós temos aqui. Canal de Tudo Um Pouco, melhor pregador da palavra, porém não conhecido pela maioria dos cristãos, é o pastor Felipe Moraes, do canal Curso Bíblico Online. Então quer dizer que é uma questão de performance, né? Quer dizer, então, vamos lá. Exemplo, eu sou pastor de um grupo de pessoas acostumado com uma mensagem mais cabeçada, uma mensagem menos aqueles exageros, aquelas coisas todas. Performática. Isso. E aí, se eu for pregar numa igreja pentecostal com o meu estilo, exemplo, isso é um exemplo que eu estou dando, tá? Com o meu estilo mais paradão, eu serei tido como um pastor cru, como muito popularmente conhecido. Um pastor carnal, não vou te convidar mais. Um pastor sem unção. Agora eu te pergunto, essa ideia de exagerar na performance, isso não gera um vício na audiência? A audiência, sim. Isso não gera um vício? Isso não é prejudicial? Isso não pode confundir verdade com emocionalismo? Sim, você, quer dizer, entenda o seguinte, tá? A cultura, ela surge, ela é criada de alguma forma, ela tem um surgimento, ela tem um início. Como que uma cultura de uma igreja é criada? Ela, por exemplo, ela podia estar seguindo por um caminho, aí o grupo se divide para formar uma outra igreja porque ela gosta mais do estilo de pregação de um líder qualquer. Então, aquele líder que tem uma performance, que tem um estilo próprio de pregação, ele acaba criando uma cultura nesse grupo novo que surge. Então, todos os outros pregadores que vêm na esteira desse líder, desse grupo novo, acabam querendo imitar esse líder até por uma questão psicológica, para ele ser aceito no grupo em que ele está, para ele ter boa aceitação, né? É uma questão até psicológica e sociológica. Então, o que acontece? Isso vai explicar também um fenômeno que a gente observa. Por que, por exemplo, os pregadores da Universal começam a pregar com aquela mãozinha assim, imitando o bicho macio? Por que os pastores, né, os pregadores da Paz e Vida tentam pregar imitando o João Henrique Palharim? Por causa desse fenômeno do copia e cola. Entende? Que envolve questões emocionais e também questões socioculturais. Isso cria, então, uma cultura. Essa cultura criada, quando você destoa da cultura, você não é bem aceito naquele meio. Então, você tem que se adequar àquela cultura se você quiser ficar ali. E isso gera, sim, exageros, gera incompreensões, gera mutilação do texto bíblico. Por quê? Porque a cultura está se sobrepondo ao que realmente importa numa pregação, que é o conteúdo, a mensagem, a palavra. Pastor, tem um pregador atual, contemporaneamente falando, que eu particularmente eu gosto dele, tá? Eu gosto dele porque ele é bem dosado. A palavra dosado aqui coube bem? Dosado? É dosado, equilibrado. Assim, Isso. Ele foi bem dosado, na minha opinião. É um pregador novo, eu gosto dele, eu gosto das mensagens dele, né? Não que eu não admire, por exemplo, outros, né? Que eu até já mencionei aqui, que tem uma performance brilhante, mas que o conteúdo é escasso, ou seja, Gente, eu quero aproveitar aqui, eu peço permissão aqui ao meu querido e amado convidado. Gente, ele é mestre, tá? Ele é professor de universidade. Esse cara é brilhante, tá bom? E ele tem obras, tem livros aqui. Então, ter o reverendo Davidson aqui é um privilégio, é uma alegria. E eu já quero olhar para ele e dizer, por favor, venha mais vezes, tá? E eu quero dizer o seguinte, existem, isso é muito importante, gente, você não tem noção quanto isso é importante, pessoas equivocadas dentro do seio eclesiástico, achando que a pregação é boa, que recebeu, que tá fogo puro, mas você pergunta o que foi a mensagem, ele não sabe. Pregou o quê? Que foi que o teu pregador lá pregou? Que foi que o teu pastor pregou? Rapaz, eu não sei. Eu só sei que eu ainda tô chiando. Mas o que foi que ele pregou?
Eu não sei. Gente, isso é de uma calamidade tão grande, isso é de uma pobreza, meu Deus. Deixa eu desabafar, mas isso dá tédio. Isso é patético. Um cidadão se acostuma, como o Mateus aí bem disse, né? Ouvi uma senhora, olha o que foi que o Mateus disse, ó. Ouvi uma vez uma senhora dizer que a pregação do pastor não era boa porque não fez ela cair, não fez cair fogo, não fez cair poder. O que tem de gente deixando de ouvir boas mensagens reflexivas que geram, de fato, edificação, capacidade de reflexão, deixam de ouvir esses pregadores bons, na minha concepção, para ouvirem pregadores. Não tenho nada contra, como bem disse aqui o nosso querido reverendo Davidson, não tenho nada contra como é que o senhor falou? O termo aí? Performance de ninguém, muito obrigado. Não tenho nada contra a performance de ninguém. Mas é hora de dar um basta. Tá na hora de dar um basta e dizer o que alho é alho, cebola é cebola, tá? Chega disso. E quem vai fazer isso, eu quero aproveitar aqui a ocasião, porque eu vejo que isso é relevante, Mateus. Alexson, isso é relevante, Pedro Lima. Isso é relevante, querido Davidson. Então eu quero aproveitar a ocasião e dizer, gente, vamos nos impor. Quem? Você que tem o domínio da pregação, você que tem a oportunidade de pregar, você que tem essa oportunidade magnânima de estar pregando, aproveite para dizer, gente, não confunda alhos com bugalhos. Aprenda a consumir aquilo que de fato vai nutrir o seu espiritual. Eu penso que o reverendo Davidson tem que alertar o povo. É chegado o momento de alertar o povo. Fica aquele povo que roda. Não tenho nada contra a performance de ninguém, mais uma vez, reitero. Mas será que isso está edificando? Será que isso está me capacitando a passar por uma prova, por uma tentação? E quando passar o emocionalismo? Porque o emocionalismo passa, não é verdade, querido reverendo? Ele não tem uma base sólida, né? Uhum. Quando o emocionalismo vai embora, o que é que fica? A razão. Eu posso citar um exemplo, pastor? Claro, posso. Fica à vontade. Quando a gente está querendo casar, a gente fica naquela sede, naquela coisa, eita, eu quero, não come nem come na lua de mel, ele vai direto para lá, ele não quer nem comer nas festas, ele já fica assim, não tem comida noivo, não, lua de mel, depois, amanhã a gente come, entendeu? Ou seja, mas quando matam a fome, né, quando eles vão para a lua de mel, que se saciam, se conhecem, ele é papai, ele é pepé, o que acontece? Eles ficaram satisfeitos um com o outro, e aí se não tiver o amor para continuar, como é que vão continuar juntos? Entende? Por exemplo, eu sou casado há 8 anos, aproximadamente 8 anos, né? Sou casado há 8 anos. É claro que na noite de núpcias, né? Posso usar esse termo? A noite de núpcias, claro. Eu tive eu tive ali uma fome sexual, né? Vamos usar esse termo aqui, né? Mas só que depois disso, irmãos, queridos, o que é que vai acontecer? Eu estou saciado no campo da sexualidade. Ela está saciada no campo da sexualidade, da sensualidade. Vem a razão, vem o amor, vem o pé no chão, parafuso na cabeça, tudo bem direitinho, entendeu? E aí, você tem... do que você tem se alimentado? É isso que o reverendo está dizendo aqui. Se você se alimenta só da performance do artista, ou você está interessado naquilo que vai te solidificar, capacitar você a passar pelo momento da dificuldade. Tem cristão que no carnaval ele não é cristão. Por quê? Porque ele só é cristão quando está rodando tudo aqui. Eita, glória, terra! Não tenho nada contra, por favor, entendam-me. Mas, e depois do carnaval? Quando chega no carnaval? Na igreja ele solta o Hadouken, né? Igual o pessoal aí do jogo, né? Solta Hadouken, né? Fora da igreja aí complica, né? Hadouken foi top, viu? Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon
e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.